cenário começa a mudar dessa região de estábulos e centros de entrega e recebimento, e ela começa aos poucos a mudar para uma região árida. É um terreno seco, bem batido e duro, certo? Quebradiço. E vocês sabem que vocês vão acompanhar um dos rios que passa, um rio muito grande que passa pela capital. E ele acompanha até as ruínas de Esperança. Eu vou mostrar para vocês aqui o mapa de Braska. Vocês estão em Lazuli e vocês vão atravessar a Grande Desolação acompanhando esse rio até as ruínas de Esperança, que são um local histórico muito antigo do reino. Conta-se que ele é tão antigo quanto a própria capital e que ele tem uma relação histórica tanto com a capital quanto essa Grande Desolação, que é esse terreno. É um deserto, mas ele não é um deserto de dunas e de areia. Ele é um deserto árido. É chão quebradiço e extremamente duro e seco por esses quilômetros e quilômetros de vastidão, certo? Vocês vão acompanhar o rio, então assim, não vai ser necessariamente na margem dele, mas vocês vão poder acompanhar esse rio e tem fonte de água para vocês perto, certo? Para poder pegar quando vocês quiserem. O diferente desse terreno da Grande Desolação é que ele não é aquele marrom claro que a gente tem, por exemplo, tipo em áreas áridas aqui, certo? Não é o sertão do Brasil, brasileiro. O chão, apesar de ser seco e quebradiço, ele tem um tom avermelhado. É um vermelho escuro que não some mesmo depois de tantos e tantos séculos de existência do reino. É um vermelho escuro, ferroso. E para vocês, em certos pontos, ele lembra vermelho sangue. Vocês começam a se afastar e entrando na Grande Desolação, acompanhando a estrada que segue margeando o rio. E o Rob fala para vocês: olha, a gente provavelmente vai demorar, vamos dizer assim, uma semana, eu acho, para chegar lá. Certo? Se a gente continuar aqui, se a gente não parar para ficar visitando ponto turístico, o que não existe na Grande Desolação, a gente chega lá em uma semana. Tendo bebida, tudo bem. Pode demorar um mês, então. A Cass, ela meio que teria como ela subir, porque tem o banco da carroça, ali naquela parte de cima, sentar aqui, sabe? Na parte ali de cima da carroça, ou ela é abaloada? Não. Em vez de sentar no banquinho, ela sentar em cima. Pode subir, tranquilo. Tá. Ela vai sentada lá em cima. E vocês veem que ela tá numa postura, ela tá com um arco na mão. Ela tem um arco. Ela tá com um arco na mão, mas ela tá numa postura meio relaxada. Assim, né? Mas ela tá prestando atenção. Então ela tá de ouvido e ela tá de olho. A Kayla vê isso, ela se meio que pendura perto da casa e fala assim: você acha que a gente vai, né? Você acha que a gente vai ter problemas? Vamos torcer pra que não, mas é sempre bom prevenir. Eu vejo ela fazendo essa aí, eu olho pra ela e falo: caso você foi batedora de algum lugar? Eu tô acostumada a fazer algumas viagens em caminhos que não são lá muito bons. Então, é meio que automático, né? A gente, depois de um tempo, já vai assumindo, assim, as ações de alerta, né? Então... Bons batedores resolvem metade dos problemas do esquadrão. Você trabalhou em algum exército, então? Fazendo outra viagem? Não. Nada muito militar, não. Caçador
caçadores, então. A gente pode colocar numa subcategoria de caçadores, sim, a gente caça, né? Ah, legal, legal. Pra não ser caçado. Qual que é a especialidade? Veados, cervos? Sim, a gente não lida muito com animais em si. Mas quando a gente tem fome, a gente caça o que a gente precisa caçar, né? Claro, claro. A gente não pode. Olaf, faz um testezinho de intuição pra mim. Assim, sem compromisso. Eu quero fazer esse teste. Assim como quem não quer nada, sabe? Caio, se você tá escutando, se você tava junto escutando, você pode fazer também, tá? 3. Caio, você aceita tudo que ela fala, né? Claro, não. É verdade. É a verdade. O resultado principal é que rolou com vantagem? Vantagem? Deve estar com o toggle de vantagem ativado. O resultado foi o 13. Tá. Cara, ela deu uma desconversada. Você não sabe em que exatamente qual ponto da conversa ou o que foi que motivou a desconversada, mas ela desconversou. Sim, ela deu uma enrolada ali. E Olaf, pra você, cara, você tipo, puta, verdade, foda, né? Você só concorda, cara. Você absorve tudo assim, então realmente, foda. Quando você tá com fome, você caça o que vem na frente. E eu aposto que você, né, você era aquele caçador que só veio os rastros, assim, não fica... Então você... Claro, muito importante também. Qualquer grupo de caçadores, a pessoa que é especialista em rastros. Exato. Claro. De vez em quando a Kes, ela desce que a carroça, eu acredito que esteja numa velocidade ok, não tá nada muito, né, rápido, até porque o Olaf tá andando, né? Então, de vez em quando ela desce, ela vai lá pra frente, ela dá né, o máximo de silêncio que ela consegue, ela dá umas aceleradas assim, vai lá na frente, dá uma olhada, meio escondida. Vocês veem que ela não vai pelo meio da estrada, ela vai mais por fora, ou entre árvores, e ela dá sempre uma olhada mais pra frente, aí depois ela volta. Beleza. Tiver tudo. A gente vai dizer então, Vi, que quando for rolar testes de observação, aí envolvendo esse cenário, eu vou deixar você fazer com vantagem, tá? Beleza. O Olaf tá pasmo, tá ligado? Nunca viu Caralho, que nível de profissa, mano! o batedor desse jeito, tá ligado? Nossa, os caras do exército tinham os batedores, mas nada nesse ponto, entendeu? O cara, ele pensa assim, não, o Brumir sabe o que tá fazendo, cara. O cara é foda. O cara escolheu a dedo, Cara, o Balen, ele tá deitado, tipo assim... Eu imagino que na parte de trás da carroça tenha umas caixas também, né? Umas coisas assim. Então ele tá sentado, apoiado numa caixa com os pés pra cima, meio relaxado assim, sacou? E aí, do lado dele, assim, tem uma garrafinha de vinho. Isso, talvez ele tenha achado ali, né? Alguma caixinha e tal. Ali ele tá dedilhando ali alguma coisa no laúde dele. E aí ele olha pro Olaf, né? Que eu imagino que a parte de trás da carroça dá pra... Sim, não é uma carroça fechada, né? Dá pra... Entendi. Você consegue ver em volta, assim, né? Mais ou menos. Eu quero puxar um papo com o Olaf, assim, sacou? Fala, Olaf, tudo bom? Balin, claro, tudo bom, você? Você aceita um gole? Eu vou levantar a garrafa, assim, pra ver. Não, eu não bebo em serviço. Só em comemorações. Dizem que meu serviço é beber, mas isso é uma piadinha que o pessoal sempre faz comigo lá na taverna. Artista. São os idiotas. Engraçado, eu reparei que você tem um anel na sua mão, muito bonito, cara. Sim. Eu boto a mão. Eu fico rodando o anel nos dedos, claro. E o símbolo dele é muito interessante. Você pode me falar um pouco mais, talvez, sobre esse símbolo? Só de curiosidade, assim. É o símbolo que representa a minha família. Somos a gente é os defensores do norte de guerra. Nosso Kriegshir defendeu... Ele fala, cara, ele tava tipo... Quando você tocou no assunto, ele tipo estufou o peito e tá tipo
falando com orgulhoso, tá ligado? Aham. Kriegs, pelas histórias, Kriegsher defendeu o reino contra... Kriegsher e seu exército de gelo. Defendeu o reino de guerra pelo norte do mal. Ele dá uma pausa dramática. Mal. O mal. E todos pereceram, mas Kriegsher continuou lutando por dias e dias a fio. E quando ele percebeu que nenhuma das criaturas tinha sobrado, ele se entregou à guerra e se tornou um dos imortais. E é isso que esse símbolo representa. O orgulho da nossa família. Enquanto ele tá falando, automaticamente a mão do Balin... Tipo assim, é meio que automático, assim. Ela vai pra dentro do bolso dele, assim, sacou? E ele tá, tipo... tocando o broche dele, sacou? Mexendo no broche, só que sem mostrar, assim, sacou? E aí ele fala, cara, que história legal, a sua história é muito interessante, o seu passado, e obrigado pelo seu serviço aí, protegendo. Nós estamos sempre dispostos a sacrificar nossa vida pelo bem de guerra. E acho que é o que... Eu ia falar, acho que é uma missão muito importante que a gente está fazendo por guerra aqui. Todos nós. Vou levantar a garrafa assim, um brinde a você e um brinde à guerra. Um brinde a nós. E não vou falar mais nada. Agora, por enquanto, o Bala ainda tá meio assim, analisando essas pessoas, sacou? Ele não vai falar ainda sobre o broche dele, não. Beleza. O que eu queria falar é que eu tô dentro da coisa junto com o Balin. E sim. assim, eu passei muito tempo num templo, né? A gente aprende a ouvir todo tipo de mentira das pessoas. Então eu queria ver se não rola um teste de intuição pra ver que... Não, obviamente não vou adivinhar nada, mas pra ver que a pergunta dele foi meio... Enviesado. Não foi tão casual quanto ele talvez quisesse fazer ela parecer. Não foi tão small talk assim, né? Pode fazer assim. Por acaso, esse broche, esse anel seu... Não, pra mim foi... Acabei de me perceber que esse anel que você tem, rapaz, isso é que coisa. Olha só. Não, pra mim, cara, foi uma pergunta tipo... Nossa, Vou ver se agora? não. Não, a gente pode considerar que o Olaf ainda tá naquele 1 de intuição dele, tá ligado? Então ele ainda tá meio... Não, isso mesmo. Não tem nem... Pra mim foi uma pergunta totalmente sincera. Vamos ver se rola bonitinho dessa vez. Por que eu tô rolando sempre com vantagem? Tudo bem, mas o resultado que vale é o resultado bom. Isso que importa. O chat mostrou aqui, é o 16 no dado que tá valendo. E daí fica 19. Isso, 19 total. Teve algum motivo por trás aí. Você teve alguma motivação por trás. Casualmente ouviu um interesse excessivo. Exato, não foi small talk, não. Ele tinha algum objetivo perguntando isso. É aquela famosa pergunta, tipo, né, porque você tem namorada? Cara, Aquela coçadinha no queixo pra um lado, pro outro, assim, não, eu tava pensando aqui. daí termina. Eu vou perguntar pro Bali, falar. E você? Qual a sua história? Por que você tá aqui? Eu vivo por aí, né? Nas ruas, nas tavernas. O passado é o passado, né? Mas como é que é o nome do cara que falou comigo? Angor. Desculpa. Angor. Um belo dia eu estava nos meus afazeres diários, né? Tocando, bebendo. E um tal de Angor me convocou para essa missão aqui, prometendo algumas recompensas aí. Então, o homem tem que ganhar o seu pão, né? Aonde que você tava nesse momento? Provavelmente na parte de cima da carroça. Então você escuta ele citar... Eu falei alto, viu? Eu falei assim, normal. Não tô escondendo nada, não. Você escutou ele citar o nome do Angor. Tá, quer daquela... Ela trava assim, aí ela... começa a prestar atenção na... tá escutando a conversa. Tava sentado assim, já tá assim com a orelha assim. Tá parecendo
desce ela de ponta cabeça aqui, né? Pendurada, que nem um macaco, assim, pra dentro da... Exato, escutando. exato. Pô, legal. E esse tal de... Eu não conheço, né, Luiz? Não. Só pra... Não. Tá. Esse tal de Angor aí, ele é um... Era um quê? Um bardo como você? Não, ele era um rapaz, um cara. Ele tinha o braço, né? Qual que era o esquema dele? Me lembra aí, Luiz? Ele tinha... O braço dele era como se fosse, tipo... O braço dele fosse manchado de vermelho até que assim. Nos dois, assim. Tipo, tá. como se fosse marca natural de nascença, entendeu? Mas era vermelho Entendi. até aqui nos dois braços. Eu vou falar pra ele. Não, ele tinha umas marcas no braço, assim, umas manchas vermelhas, mas ele era um rapaz interessante. Financiou a minha viagem até aqui, né? Claro que eu gastei o dinheiro todo, mas e Nessa parte o Rob dá uma risada lá na frente. E continua. mas sem mais passados. Acabou que eu não conversei muito com ele também. No dia eu tava um pouco assim. E ele só... Ele chegou pra você, tipo... Você tava cantando lá, ele chegou pra você, viu? Tem uma missão, você pode... É porque eu sou muito famoso naquelas regiões todas, né? Então, Claro. todo mundo me conhece ali, sabem da qualidade da minha pessoa, né? Provavelmente chegou no ouvido dele que eu sou uma pessoa que presto todos os tipos de serviços aí, ele deve ter confiado ali na minha boa fama, né? Claro, eu vi você cantando um pouco, deve ser, realmente. No norte a gente não, né? A gente é meio isolado, por isso que a gente não deve conhecer seu nome, mas acredito que você deve ser muito famoso mesmo. Ele fala, tipo, na maior verdade, sabe? Tipo, não, pô, o cara é foda. O Balen dá uma... Olha que ele fala assim, ele... O Olaf é aquele cara que comete sincericídio a cada 15 segundos, tá ligado? Ai. O Balen vai falar pra ele assim, não, então hoje à noite, quando a gente parar pra comer, eu vou tocar uma música legal pra você. Pra todo mundo. Nossa. Ele bate a mão assim, mal posso esperar. Adoro comer ouvindo música. Cara, e tipo, ele vira assim e falou... Ele vira, olha pras meninas ali e fala... Bom, agora que a gente já começou, né? Não custa continuar, né? Ele olha direto, tipo, ele olha pra... Eu não sei se dá pra olhar a Carla tá escondida lá dentro. Eu não consigo ver se eu consigo olhar. Onde que você tá, ali na... Eu tô no... Eu tô sentada lá dentro no banquinho, provavelmente, assim, e tava folheando o livro. E eu conseguia ver o Balin deitado. Então não sei se o Olaf consegue me ver, porque eu não tô visualizando a carroça super bem na minha cabeça. Não, tudo bem, mas assim, não é uma carroça... Ela não é mega fechada, entendeu? Mas ela tem uns toldos pra proteger de vento, esse tipo de coisa, entendeu? A Cass tá sentada meio que na estrutura em cima, entende? E vocês estão dentro, mas vamos dizer que tipo o toldo tem janelinhas para facilitar a entrada e passagem de vento e tudo mais. Então, se ele, dependendo da forma como ele olhar para dentro, o Olaf consegue te enxergar lá dentro. Ok, então, tipo, porque pra facilitar, como eu tô andando lá fora, eu, tipo, a primeira pessoa que aparece no meu campo de visão é a casa, imagina. Eu pergunto pra ela, e você? Como é que te chamaram pra isso? Como é que te entregaram essa carta? Honestamente, Olaf, vamos dizer que... você vê que ela suspira assim, ela... Se for... Ele levanta as mãos, se for privado, sabe? Ninguém aqui é... Estamos entre amigos, não é verdade? Claro. Claro que é. O Robin lá na frente levanta a garrafinha. Opa! Vamos dizer que eu devia um favor para umas pessoas muito importantes. Me ajudaram aí num certo ponto da minha vida e
Bom, eu estou aqui. Ah, Olha, se é uma coisa que eu conheço bem é dever favor, viu? Vou te dar uma dica, viu? O esquema é você mudar de cidade bem rápido. Que geralmente eles não chegam perto de você, entendeu? Ah, é um favor que eu não me importo de pagar. Eu, inclusive, fico muito feliz de fazer e se tiver outros, eu com certeza farei novamente. Então deve ser uma pessoa muito importante. É, pra mim é. cara, eu vi que ela tá um pouco evasiva, eu nem vou forçar a barra, já vou, tipo, trocar o assunto e falar. Carla, eu dou uma olhada pra dentro da... Você? Eu sei que você falou que você recebeu há 3 anos atrás, mas... Como que foi? A Kyla sai. Ela olha pra poder ver ele, tipo, sem, né? Direto, assim. Ela olha pra casa em cima, ela olha... Você ficando em pé, você ficando em pé em cima da carroça, você consegue ficar na altura da cabeça dele, entendeu? Ela olha pra eles. Ela olha pra parte de trás da cabeça do Rob também, né? Eu fui chamada pela Lazuli, ela mesma, pra fazer essa missão. Eu tava bebendo um pouco, dou uma engasgada assim, sacou? O meu queixo cai, tá ligado? A Cass trava. Ela Ah! trava ali em cima. Lazuli? Vocês percebem que a carroça começa a ir pro lado, assim, na estrada, tá ligado? Tipo, a carroça, aí o Rob... Abraça mais o livro e ela fala: os sacerdotes do templo falaram pra eu não falar essas coisas para pessoas, mas... Sim. Kyla, isso é incrível. Você é uma enviada dela própria. Você tem noção de quão incrível isso é? Eu posso... Sim, eu tenho. Mas existem coisas igualmente incríveis. E ela, tipo, gesticula casualmente pra mão dele, assim. Isso aqui é um anel, tipo... Óbvio, meu orgulho é maior que qualquer coisa, mas... Você falou com ela. Né? Quando vocês olham, a Cass, ela tá pendurada pro lado, porque quando ela viu que a Cass parou de falar, ela pendurou assim pro lado, sabe, pra ver assim, tipo, a reação. Ela tá meio caída ali de cima, assim, mas ela tá ainda se segurando. E como que foi? Foi... Tipo, ela apareceu na sua frente? Foi uma luz? Foi, sei lá, uma voz dos céus? Como é que... O que aconteceu? 8 anos atrás, meu noivo morreu, picado por uma cobra. Eu nasci em uma vila que nenhum de vocês nunca vai ter ouvido falar. Todas as pessoas que estavam lá eu conhecia a minha vida inteira. E eu sabia que eu ia casar com meu noivo quando eu tinha mais ou menos 7 anos de idade. Quando ele morreu, eu fui até o templo pedir para trazerem ele de volta, porque eu sabia que os deuses podem fazer qualquer coisa. Tenho certeza que vocês podem imaginar o que os sacerdotes disseram. E eles disseram isso de novo, e de novo, em todos os lugares que eu fui, até eu chegar em Lazuli. Eu não tinha mais muita esperança quando eu cheguei lá, e eu não lembro quanto tempo eu fiquei rezando, mas eu lembro que não tinha mais ninguém a não ser uma pessoa quando eu parei de rezar. Uma mulher. E ela conversou comigo. E eu falei na cara dela que eu achava muito injusto. Só os deuses e as pessoas poderosas pudessem decidir quem ficava morto de fato ou quem voltava.
Eu achava que tinha que ter um jeito de pessoas normais conseguirem isso também, mesmo que fosse muito difícil, mesmo que você tivesse que talvez trabalhar a sua vida inteira ou vida após vida. E eu não sei se ela concordou comigo ou ela não sei se ela achou que o que eu falava fazia sentido, mas ela me deu esse livro. E esse medalhão, ela mostra o medalhão na capa do livro. E a carta que eu entreguei hoje. E eu estive no templo desde então tentando aprender um pouco mais sobre as coisas. Ela olha pro Olaf, assim, ela olha pros outros dois e fala: eu entendo que talvez essa missão pra vocês seja só uma coisa que vocês fazem, tudo bem, mas eu acho que vocês podem imaginar que pra mim é um pouquinho diferente. O Olaf, tipo, morde o lábio, tá ligado? Meus pêsames, cara, por tudo que aconteceu. Mas você conseguiu, né? Você falou com ela e eu acredito que ela te deu uma chance. Essa chance é agora. Você ter a sua resposta, pelo menos. E eu acredito que no fim de tudo você vai acabar tendo suas respostas, sim, de um jeito ou de outro. E a gente vai... E sabe assim, às vezes a gente tá aqui porque vão pagar mais pra gente, ou aponto pro Balin, ou porque você tá cumprindo a sua palavra, ou aponto pra casa, ou o que quer que seja, mas quem sabe a gente tá aqui pra aprender alguma coisa, ou pra ajudar pelo menos você a encontrar essa resposta. É uma maneira muito gentil de pensar nisso. Olaf. E eu acredito que mesmo que talvez seja... Eu pessoalmente achava muito chato. Os sacerdotes do templo diziam que existe motivos que a gente não entende para as coisas que os deuses fazem. Faz você se sentir meio como uma criança que não sabe por que você tem que fazer as coisas e os pais sabem. Mas eu acho... Ela olha meio que de canto de olho pro Balin e pra todos vocês assim. Eu acho que todos nós fomos escolhidos para estar aqui por um motivo. Que nossa existência aqui não é acidental. Vocês escutam um suspiro lá da frente. A vida raramente é acidental. A gente acha que as coisas acontecem sem motivo, mas sempre existe uma razão. E eu aprendi a gostar de acreditar que sempre existe um objetivo. Isso motiva a gente a continuar em frente. E vocês percebem que a voz vem do Robbie. Ele dá uma tossida. Bom, pelo menos isso é o que um velho condutor acha da vida. E ele continua guiando na carroça. Eu dou uma risada e falo: pô, se a voz da experiência diz isso, quem é a gente pra dizer que é mentira? E você percebe, Olaf, que conforme você foi conversando, Kyla, ela vai, assim, ficando menos tensa na sua presença. Ela conseguiu até olhar você nos olhos quando ela respondeu alguma coisa. Sem fazer... Meu Deus!
você vê que tem futuro. Aham. Existe um futuro próximo no qual ela não vai ter que se segurar pra não reverenciar você toda vez que ela Maravilhoso. Que bom. O Olaf fica feliz, na real. Ele percebe essas coisas. A Kes, ela volta pro posto dela ali em cima, assim, mas vocês veem que ela meio que se fechou ali e tá processando, né? Porque tá com a cara de pânico e processando aquilo. Cass, você sabe que, assim, apesar de quem te chamou pra essa missão ser coisa grande, entendeu? Isso é uma escala a mais, entende? Sim, com certeza. Isso é uma escala a mais do negócio que você já achava que já era suspeito por quem te convidou ter te convidado pra essa missão. Exato. Tipo, começou agora, tipo, o peso aumentou muito pra ela. Aumentou muito. Então, ela meio que ela dá aquela travada assim e ela arruma a postura. Agora ela tá mais tensa assim e ela começa a prestar mais atenção ainda em volta e a ficar de ouvido. Tipo, agora ela não pode falhar de maneira nenhuma, essa missão pode falhar. Então ela muda a postura completamente, assim, e ela tá, tipo, agora a coisa ficou séria. Então eu quero que você role pra mim um testezinho de observação, de percepção, por favor. Eu ia comentar que tanto a Cass quanto o Balin, eles estão numa posição muito privilegiada, porque eles sabem quem chamou eles, e eles sabem de onde vem o Olaf e de onde vem a Kay. Eles são tipo, opa. Cass, rola mais uma vez que você tem vantagem. Com vantagem, verdade. Se precisar, a minha percepção passiva é 19, tá? Caralho, tá bom. Tá, porra. Só pra... foi menos ruim. Ok, a segunda rolagem foi menos ruim. Tá. O que você consegue perceber desse deserto árido é que o vento tá muito forte, certo? Assim, é de se esperar nesse deserto que os ventos sejam fortes, porque não existe... É um plano árido por quilômetros e quilômetros de distância, certo? Então o vento passa sem qualquer dificuldade ali. E ele venta muito mais na Grande Desolação do que venta na capital Azuri, porque o Azuri fica de frente por uma cadeia de montanhas gigantesca, certo? Ali na Desolação venta muito mais. Só que você passou vindo do Marco pra cá, pra o Azuri, e não tava ventando... exatamente, o Marco deu o oizinho dele. Você não ventou tanto assim. Você sente que o vento tá mais forte agora do que tava quando você veio para a capital. A companhia continua, certo? A carroça continua e anoitece e chega a primeira noite de vocês na Grande Desolação. O Rob, ele tira a carroça da estrada num ponto e ele se aproxima mais do rio que margeia o caminho de vocês, né? Que vocês margeiam, o rio que acompanha o caminho de vocês. E nesse ponto já existe um pouco de vegetação e tudo mais. Esse solo não é tão morto, tão seco, certo? Na borda do rio ele tem um pouco de verde e alguns arbustos aqui ou ali. É um rio grande, fundo, e é uma correnteza muito forte. Mas ele, para fornecer água, ele é mais do que o bastante para vocês. Ele guia a carroça, deixa ali, vocês veem o sol baixando, e ele começa a tirar umas coisas e fazer uma barraquinha dele, assim, tipo puxar o toldo por cima da borda da carroça com 2 pauzinhos para fazer uma barraquinha para ele. Tá. Hoje a gente vai passar a noite por aqui. Tem mais toldo aí se vocês preferirem, se vocês quiserem. Eu vou me proteger do vento frio porque junta de velho dói quando esfria. Mas não é como se fosse chover por aqui. E daí ele começa a juntar e fazer a barraquinha dele.
Então não tem nenhum tipo de árvore em volta. É só moita e mata baixa. Exatamente. Capim, uma graminha, capim assim e algumas moitas, entendeu? Não existe nenhuma árvore, nada grande ou frutífero pra vocês. Assim. Tá. Eu olho pra Cass e eu falo. Você vai querer fazer de vigília? Pera, não entendi. Se eu vou querer fazer? Turnos de vigília? Ah, sim, com certeza. Mas antes de fazer turnos de vigília, eu vou ver se eu consigo deixar alguns alarmes pré-feitos, né? Mais pra frente e mais pra trás do nosso caminho. Então ela avança um pouco lá pra frente, né? Mais pra frente da estrada, né? Que seria a continuação deles. E ela vai tentar montar algum tipo de... Por exemplo, se alguém passar, tropeçar, faz barulho, sabe? Esses tipos de alarme, assim. E mais pra trás de onde a gente veio também. Perfeito. Para você achar recursos para você tentar fazer isso, eu vou pedir para você ou sobrevivência ou investigação, para você poder achar esse tipo de recurso. Vai ter sem investigação. Se alguém for junto com você, pode tentar oferecer auxílio, né? Deixa eu ver se tem uma ficha que vai ser útil. Eu posso Também não oferecer. adianta falar eu ajudo. Nossa, é melhor eu não ajudar. Só assim. Tá, eu tenho tanto sobrevivência quanto investigação 3. Olha só. Mas acho que Eu tenho menos um. é a vantagem pra ela ou tipo eu vou ter que rolar também? Não, você rola o teste, se você passar num CD de 15, daí você dá mais 2 pro teste dela. Eu vou ajudar, vou tentar ajudar. Beleza. Ajuda lá. Eu vou adiantando a janta enquanto eles saem, sacou? Olá? Beleza. Nossa, excelente. Excelente. Tá ótimo. Ele me entrega as garrafas do Balin. Pra ajudar Aqui, ó. vazias. Tem bastante, Vazias viu? pra ajudar. As cordas extras do instrumento. Dá pra fazer uma bateria já, de tanta garrafa vazia que ele deixou dentro da... Xilofone. Ele tá Exatamente. fazendo música, ele deixou água dentro delas e tá fazendo música que nem a Miss Simpatia, assim, lá no acampamento já. Excelente. Maravilhoso. Vamos lá, então. Eu rolo com vantagem, é isso? Você rola com bônus de mais 2. Bônus de O mais resultado dois. que você der, mais 2. Por favor. Ok, 14. Beleza. Você prepara da forma como você pode. Não existe tipo nada muito... Entre uma pedra e outra, Exato. sabe? Tipo, uma pedra numa ponta, outra pedra na outra, porque é o que deve ter ali, né? Prepara uns galhos, põe um galho no meio Exato. põe um galho um pouco maior que você acha, alguma coisa no meio da estrada pra ver se quebra quando alguém passa. Você dá uma preparada em algumas coisas assim rudimentares pra chamar a atenção. Isso. Certo? Faz o possível pra conseguir preparar um sistema de alarme rudimentar. Os dois se afastaram para fazer isso, enquanto o Olaf e a Cass estão preparando isso. O que vocês dois fazem? Cara, eu vejo ele saindo assim e tal, então eu já comecei ali, fui na carroça, peguei o suprimento, sabe? Como eu sempre estava na taverna, cresci na taverna, então habilidades culinárias aqui até que existem um pouquinho, né? Você aprende muito com as pessoas, né? Então eu falei, vou adiantar aqui a nossa janta, né? Fazer um sopão pra galera. E aí já fui na carroça, peguei alguns ingredientes, salsicha, cenoura, e fui preparando ali o jantar. Se tiver uma grande bacia, um caldeirão, né? O Rob, ele meio que acende a fogueira e ele traz um caldeirão assim pra botar em cima. Beleza, já pegar um pouco de água ali, então, e começar a preparar essa comida aí pra galera. Sim, eu ajudo o Balin, fico lá de assistente e vou tentando dar eu vou tentando dar uma limpada no acampamento e deixar as coisas ok, bonitinhas pra quando
voltarem. Perfeito. Quando vocês retornam, a Balin tá lá preparando a comida, as coisas já estão mais ajustadas, e o Rob tá ajudando a botar, tipo... Ele pega os bancos que estão dentro do... Meio que... Os bancos da carroça não são presos, não são, tipo... martelados direto na carroça, né? Eles estavam só amarrados no canto, ele solta eles, traz pra baixo e põe, tipo, em volta da fogueira, assim, pra todo mundo sentar. Ele traz prato também. Esse garoto... Aquele moleque é um saco, ele é histérico, mas ele é bem preparado. Tá aqui. Aí ele puxa, tipo, uma sacola, assim, que vem tilintando, e ele puxa, tipo, talheres e prato pra todo mundo, sabe? Aham. Pelo menos ele lembra de todos os detalhes, que ele revisa 17 mil vezes cada vez. O cara é preparado. Enquanto aquele cozido ele tá fazendo, eu vou só sentar num desses bancos aí, puxar o alaúde e ficar só dedilhando umas paradas aleatórias, assim, sacou? Por enquanto, sem cantar, sem nada, só pensando com meus botões. Vocês percebem que o Rob, tipo, ele se deixa levar pela canção e tal, ele puxa ele vai na mochila própria dele, puxa um bloquinho de madeira, uma faquinha, e começa a... Tipo, ela tá meio que já cortada, assim, e ele começa a tirar a lasca do pedacinho de madeira e fazer tá brincando com a madeira, tipo, moldando ela. Um entalhe. Entalhando ela num negocinho. Eu viro pro Rob, que eu vejo, deixo ele fazer mais um tempinho ali. Eu falo, o senhor é bom com isso aí? Na verdade, não muito. Mas é que esse aqui eu faço de vez em quando, então eu já meio que peguei a prática. Mas isso não é muito a minha pegada. Eu faço de vez em quando só pra me lembrar. Velho tem muita lembrança. E às vezes elas pesam na gente. Então eu faço isso pra dar uma aliviada. E ele Certo. continua talhando a madeira. O que o senhor está entalhando aí? Ele mostra pra vocês e vocês veem um besourinho. Um besourinho desse tamanho. Certo? É um entalhe de um besourinho. Que ele mostra pra você, assim, tá na metade só, mas ele já fez meio que, tipo, a parte da cabeça e os chifres do besouro. E ele, tipo, agora vem a parte mais fácil, que é do abdômen, que é só deixar redondo e não deixar muito feio, né? Então... E tá bom? Hã? E tá bom o entalhe? O entalhe tá maneirinho, cara, tá maneirinho. Você vê que ele faz com bastante calma, ele não vai arrancando uns pedação, assim, uns nacos de madeira, ele vai de pouquinho em pouquinho fazendo, tipo, pra garantir que ele vai bem devagarinho pra ele não errar. A mão dele geralmente tá tremendo, mas quando ele começa a fazer isso, você percebe que ele pega com uma firmeza, que ele pega com firmeza na madeira e na faca e vai fazendo bem devagarinho, com bastante calma. O senhor é bom nisso aí? Opa. Não, por favor. O senhor é bom nisso aí, hein? A prática leva à perfeição. É um bom tempo fazendo. Eu fazia um sapinho antes. Eu fazia um sapinho que era bem divertido, mas esse aqui também tem um lugar especial no meu coração. O Olaf faz que vai falar um negócio, tipo, dele. Ele para e ele, tipo, volta a sentar assim. E fica olhando ele entalhar, tá ligado? Fica observando só. Eu ia perguntar se esse besouro ele parece um símbolo de alguma coisa. Ou ele é só um besouro? É só um besouro. É um daqueles besouros, a besouro Hércules, né? Que tem aqueles dois chifrão bem grande. Tipo Heracross. Isso, tipo Heracross, assim. E daí ele tá lá. Tipo, ele meio que ocupa... Se botar em cima da mão, ele meio que ocupa a mão, quase a mão toda da pessoa, assim. E ele tá de pouquinho em pouquinho. Bem levezinho, assim, tirando farpas de cada vez. Ele continua meio que falando pra si mesmo. O segredo é ter paciência. As pessoas têm muita pressa na vida.
E eu entendo, a vida pode ser curta às vezes. Mas tem que ter paciência se você quer fazer algo que importa pra você. Às vezes a gente se apressa e reclama do resultado, mas a gente não parou pra aproveitar o processo. Se importa apenas com o objetivo. Eu penso demais nesse tipo de coisa. E eu acho que eu chateio as pessoas com isso. Não, Sr. Rod. Eu acho que o senhor está totalmente certo. Eu acho que a viagem é mais importante que o destino. Às vezes o destino é bem importante também, tipo o de vocês. Mas dá pra gente aproveitar o meio tempo também. Claro que dá. E, né? As lembranças que a gente tem ainda, querendo ou não, é importante no futuro pra gente. E ele pega com a faca assim, ele aponta pra cada um de vocês. Vocês ainda vão criar muitas lembranças. Às vezes de coisas que vocês esperam que criem lembranças, como essa missão maluca. Às vezes de momentos simples. Às vezes sentar e conversar gera impactos na nossa vida. Coisas que a gente carrega pra sempre. Às vezes simplesmente beber até não lembrar do dia seguinte também. A vida é cheia dessas. Aí na hora que ele fala isso, ele olha ele claramente olha pro Balin, tá ligado? Todos olham. O Balin tava tocando assim, tipo, pensando na música ali, aí ele sente os olhares quentes nele, assim, sacou todo mundo assim, fala, já tá na hora de beber? Como eu dizia, aí ele levanta, vai até a carroça, você vê ele abrindo aquela caixa, e daí ele... Eu jurava que tinha uma garrafa a mais aqui. Bom... E daí Aquele garoto deve ter esquecido. Ele pega uma garrafa e põe assim e oferece pra todo mundo. Agora eu vou beber. É bom pra esquentar aqui muito vento no deserto. Esse vento frio lazarento aí, é bom pra esquentar. E daí ele oferece a bebida. Eu vou tomar aquele golão assim, sacou? Quase mão de ferro, assim. Aí vou parar no meio. Ai, agora tá na hora de começar. Aí eu vou passar pro próximo colega ao lado. E vou começar a tocar alguma música sobre vinho, sacou? Sobre tavernas, assim, sobre viagens. E vou ficar ali, velho, me debruçando, sacou? Sempre que a garrafa cabelo, volta... Né? Tava com o cabelo amarrado, soltou o cabelo e tipo... agora sim, mano. Sempre que a garrafa chega assim perto de mim, eu imagino que o pessoal tá passando, né, essa garrafa. Sempre que ela vai chegando, eu pego o alaúde e fico mandando um tapping com a mão assim, tomando com a outra, sacou? Aí eu vou passando, aí depois eu volto com as duas mãos pra tocar, sacou? Inspiração, velho, eu tô inspiradaço. Eu não sei se é incrível ou se é cômico, né? O cara não para nem de tocar nem pra beber, velho. O cara é dedicado, pelo menos. É o bêbado que tem mão de Playmobil, né? Ele apaga com a mão assim pra caber a latinha, tá ligado? Ainda vou falar assim, não, eu toco melhor quando eu tô bebendo. Com certeza. E claramente, o Balin, depois que ele toma umas 2 doses, cara, o bicho, ele entra no mundinho dele ali da música, sacou? E ali mais ou menos é onde começam a acontecer as magias dele, os efeitos que ele causa com a música nas pessoas. Legal. Cara, o Olaf tá bebendo ali e ele tá, tipo, meio que, tipo... Mas ele tá, tipo, olhando pra música, tá ligado? Ele tá, tipo, meio que em transe ali, assim. Não fora do planeta, mas, tipo, tá prestando atenção. Tá? Na próxima sessão eu vou trazer umas 3 músicas que eu vou escrever, vocês vão ver. A Cass, quando ela recebe a garrafa, ela vira, ela finge que ela bebe, mas ela não bebe. Ela passa pro próximo. Olha. Ela não vai beber. Ela tá... Depois da revelação que a gente teve... Ela tá bolada. Mudou. Não, cara, ela tá assim... Não pode dar errado. A gente tem que chegar todo mundo bem até lá e voltar todo mundo bem de lá. Ela tá meio pilhada, assim,
tá meio inquieta ali. Tá tentando fingir que tá, né? Mas a perninha balança, né? Fica ali, ela tá meio ansiosa. Com a Kaylin, ela, assim, passou muito tempo, 3 anos dentro de um tempo, né? Então ela tá bem feliz, assim, nesse momento, completamente entregue à ideia de ver, assim, ela canta junto as músicas que ela não sabe. As que ela não sabe, ela espera passar o primeiro refrão pra aprender, pra daí cantar junto, não tem outro jeito. Ela, ou quando ela não pode, ela bate palma no ritmo, assim, e talvez com alguma surpresa o Balin percebe que claramente não é uma pessoa treinada como ele, mas algum senso de ritmo, pelo menos, ela tem, que vocês não sabem. Ele tá super acostumado. Ele tá super acostumado nos eventos dele, nas tavernas que eles tocam. As pessoas sempre entram no coro, é super natural, então ele nem se importa, tá? Então ela tá lá, tá entregue, assim, 100% no momento, curtindo a música. E participando o máximo que ela consegue. A noite continua. Vocês comem, bebem, se alimentam, se divertem, cantam. E isso continua até o momento em que vocês percebem que o Rob já tá cansado. Ele levanta. Bom, se vocês não vão se ofender, eu preciso deitar. Porque tá na hora do velho dormir. Ele levanta, ele dá uma estalada assim. Tipo, ele levanta meio torto, ele dá uma estalada. Aí ele ajusta o corpo e inclina mais uma vez. Boa noite pra todos. Vejo vocês amanhã. A gente sai ao amanhecer. Então, aí vocês veem quanto que vocês querem dormir, tá bom? E ele vai se afastando pra ir na barraquinha que ele montou. Perfeito. Cara, tipo, dá pra gente saber, tipo, mais ou menos que horário que é da... Não chegou ainda não chegou no meio da noite ainda, certo? Não é meia-noite ainda. O céu tá bem aberto. Não costuma chover naquela região. Então o céu é bem limpo. Não tem as luzes da cidade também, então vocês enxergam uma vastidão de estrelas, certo? Além da lua. É uma noite até bem iluminada, porque a lua tá cheia, tá bem grande no céu. E dá pra perceber, não é complicado de perceber que ainda não são nem meia-noite. Talvez umas 10 da noite, alguma coisa assim. Legal. Depois que os ânimos se acalmaram um pouco, né? Todo mundo tava muito empolgado ali, bebendo e tal. Aí já começou o pessoal a ir dormir e tal. O Balin vai passar por umas músicas um pouco mais calmas, entendeu? Um pouco mais... Talvez alguma música romântica ou alguma música mais trágica, né? Inclusive, em algum momento ele vai tocar alguma música sobre a Lazuli. Alguma balada que existia aí em homenagem à nossa companheira. E é isso. Vai ficar criar aquele clima mais de final de noite, né? Tal. Pra já ir preparando o pessoal, talvez, para descansar.